Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade na nossa reflexão no livro de Levítico. E hoje é o quinto dia, é o último dia de reflexão no livro de Levítico. Ontem eu disse que o livro de Levítico tinha determinado número de capítulos, mas tem 27 capítulos. Ontem nós lemos sobre a obediência e o resultado da obediência. Agora nós vamos ler sobre a desobediência e os castigos advindos dessa escolha. É interessante o relacionamento de Deus com o seu povo, porque ele sempre coloca para eles, sobre a mesa, a possibilidade de escolherem entre andarem com Deus e se afastarem de Deus. Ele deixa claro o que vai acontecer se você seguir as suas ordenanças, os seus direcionamentos. São coisas maravilhosas. A proteção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus estendida sobre você e toda a sua geração. Mas também Deus apresenta os resultados da escolha errada, daquela escolha que deixa Deus de lado e se concentra no seu próprio ventre, na sua própria vontade. Então, nós vamos ler capítulo 26, versículo 14 de Levítico. Diz assim o texto bíblico: Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordenanças e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, observa que existe uma aliança aqui, né? Então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças, febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles o dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Quem escuta esse tipo de alerta de Deus sem o contexto devido, por exemplo, o contexto é o início do capítulo 26. Ontem, né, nós verificamos todas as bênçãos que Deus promete. E hoje as pessoas isolam esses versículos e começam a questionar que Deus é esse que fica prometendo, que vai castigar, que fica ameaçando. Na verdade, Deus está dizendo o que vai acontecer se você quebrar uma aliança que foi feita com ele. Deus cria o homem, a humanidade, para andar com ele, para servi-lo. Deus promete cuidado, amor e graça. Porém, se você se rebelar contra Deus, você vai sofrer as mesmas consequências que lá no relato bíblico nós vemos quem se rebelou. Quem é o pai da rebeldia contra Deus? É o inimigo das nossas almas, é Satanás, que vive de seduzir as nações para também se rebelarem contra o Senhor. E outro detalhe, ele continua afirmando no texto que se vocês continuarem com esse coração desobediente, eu vou aumentar 7 vezes mais a minha ira e o castigo. Ele vai falar isso pelo menos 3 vezes ao longo do capítulo 26. Continua. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham, não mandarei chuva, e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem, os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão fruto. Se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Novamente, é a segunda vez que ele usa essa expressão. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo assim vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Terceira vez que essa expressão é usada. E observe que ao longo da história do povo de Israel, eles continuaram com o coração obstinado na desobediência. E tudo que Deus prometeu que iria acontecer, tanto para os que obedecessem quanto para os que desobedecessem, se cumpriu. Continuando, versículo 25. Ordenarei que os povos inimigos os ataquem,
e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca. Olha que interessante. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca, para uma cidade inteira, hein? Que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. Isso aconteceu ipsis literis na história de Israel. Por quê? Desobediência. Coração obstinado em viver uma vida de pecado. Versículo 27. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar. Olha, um coração obstinado que desafia a Deus. Cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Quarta vez que essa promessa é feita, e essa expressão comida, haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Isso aconteceu, está registrado, se eu não estou enganado, no livro de Reis. Meus amados, não há melhor caminho do que viver em obediência a Deus. Hoje nós concluímos aqui a reflexão no livro de Levítico e vemos uma coisa maravilhosa, a promessa de Deus se cumprindo, sendo renovada, se o povo obedecê-lo. Isso vai se repetir em Deuteronômio, isso vai se repetir em toda a narrativa bíblica, promessas de vivermos com Deus, de vivermos debaixo da proteção de Deus, se nós tivermos um coração dedicado a Ele, e promessas de castigo e maldição para todo aquele que se rebelar contra Deus, inclusive na eternidade haverá o castigo eterno. É para me ameaçar, é para me deixar com medo. Não, Deus está sendo claro. É assim que ele estabeleceu, ele está dizendo tudo que vai acontecer. E nós acabamos de ler. Hoje é interessante como nós lemos com essa perspectiva de quem já sabe que tudo que ele prometeu se cumpriu. É só você observar a história. Então, que o nosso coração... Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração dedicado ao Senhor, que nós possamos amar a Ti em todas as circunstâncias, que o nosso coração se dedique ao Senhor por quem Tu és, que nós possamos Te amar pelo que Tu és. E, como consequência disso, nós cremos nas Tuas promessas, cremos na promessa de uma eternidade ao Teu lado te servindo. Eu te peço perdão pelos pecados que cometi, te peço perdão pelos pecados da nossa nação, nos ajuda a viver na Tua presença como Tu queres. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, muito obrigado por mais uma companhia. 5 minutos de reflexões com uma palavra. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. E vamos avançar para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Amanhã começaremos, serão 5 dias refletindo sobre números. Deus te abençoe. Já segue, deixa o seu like, se inscreve aqui quem está no YouTube, para que você possa receber as notificações. Que Deus te abençoe. Vamos lá, caminhar para mais um dia de obediência e dedicação ao Senhor. Fiquem com Deus.